pensamento para apreciar bem a leitura que vai ser feita por este livro aqui, né? Do Chico, Resposta da Vida. O título é muito bom, né? O título é Viver. É uma mensagem muito bonita, aliás. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizarmos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lembrar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique que a falha é a vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver sem muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você. Muita paz com Jesus. Obrigado. Então, nós vamos realizando o pensamento, mentalizando Jesus junto de nós, pedindo a sustentação para todas as nossas atividades dessa noite. Vamos assim, para saudar esses irmãos que já estão aqui Deus de muito cedo, preparando todo o ambiente para nos ajudar. Nós vamos cantando a musiquinha Pela Estrada da Vida e para receber nossos irmãos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mesmo que diga aos homens, tu nada pode mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negue nunca tua mão a quem de ti precisar. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
Santa Maria, vem. Jesus Cristo, dois. A oportunidade que eu tive de vir aqui, pela recepção e paciência que vocês estão tendo aqui essa noite. E de antemão eu já peço licença a vocês, porque dessa vez eu trouxe um papelzinho para ler, porque essa pergunta, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ditada pelo Espírito de Santo Agostinho, é de uma beleza impressionante, de uma riqueza de detalhes que eu não queria perder sequer uma palavra. Então eu vou ler a pergunta e fazer os comentários durante a apresentação. Tudo bem? Então, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, aliás, eu até tenho uma curiosidade, estava pensando aqui, hoje é a minha pergunta favorita. Eu não sei se em alguns momentos da minha vida eu tive outras perguntas e que me apaixonei. Hoje essa pergunta 919, já há um bom tempo que eu estou tentando entendê-la, é a minha pergunta favorita. Pense nisso, qual que é a sua pergunta favorita do Livro dos Espíritos? Mas essa pergunta, Kardec começa com a seguinte pergunta, então, a Santo Agostinho. Aos Espíritos, e depois Santo Agostinho que se manifesta como Espírito que respondeu. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Pode repetir? Sim. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Pergunta bem, olha a profundidade disso. E aí os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Fazendo uma alusão a Sócrates, um dos pilares da doutrina socrática. Conhece-te a ti mesmo. Aí, Kardec, como aquele mestre da didática, pergunta na pergunta 919A, a continuação dessa pergunta. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima. Ok? Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Como a gente pode fazer para se conhecer a si mesmo? Aí Santo Agostinho dá uma aula. E eu acho que os grandes sábios, eles conseguem traduzir coisas complicadas em coisas simples. E essa mensagem, a gente estava discutindo aqui, ela é mágica, porque toda vez que a gente vai lendo, e o Livro dos Espíritos tem essa magia, toda vez que você lê alguma coisa, depois passa um tempo, lê de novo, descobre uma coisa diferente. Por que eu não tinha percebido isso? Né? Caiu a ficha agora. E essa pergunta, ela não deixa de me surpreender. Responde assim Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava em algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver em o que em mim precisava de reforma. Texto simples, mas eu quero chamar a atenção à palavra que ele fala aqui. Ao final de cada dia, provavelmente quando ele estava na cama, e antes de deitar, interrogava a minha consciência. O que é consciência? A gente usa muito a palavra consciência, né? Mas o Livro dos Espíritos não deixa a questão em aberto.
E na pergunta 621, no mesmo capítulo, Kardec pergunta: onde está escrito as leis de Deus? A lei de Deus. E os espíritos respondem: na consciência. Opa! Então a consciência é o lugar onde está escrito, ou está escrita a lei de Deus. Olha que legal. A gente tá na gente isso. Dentro de nós estão escritas as leis de Deus. Complementa Kardec na questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Portanto, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou não. Indicando-lhe o que deve fazer ou não. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Livro dos Espíritos, pergunta e resposta 614. Portanto, nós temos guardado dentro da nossa consciência, que é um lugar que está dentro da gente, gravada as leis de Deus. E essas leis de Deus nos mostram o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. E mais, toda vez que a gente se afasta dessa lei de Deus, a gente sofre. Está aí uma primeira coisa para a gente começar a se observar, ou começar a se perceber. Uma das palavras que eu vou falar muito hoje é perceber-se. Quando a gente está passando por um sofrimento, alguma coisa eu não estou fazendo de seguir a lei de Deus, porque a lei de Deus me ensina a ser feliz. E ela está gravada dentro de mim. Mas aí a gente pode se questionar, e Kardec questiona, já fazendo um spoilerzinho: poxa, mas se a gente sabe que a lei de Deus está gravada dentro da gente, a gente tem esse manual dentro da gente, por que a gente faz coisa errada? Né? Calma lá, que já Kardec vai pontuar isso de uma forma muito interessante. Voltando então para a pergunta 919. Vamos lá, está lá. Santo Agostinho, então, antes de deitar-se, fazia um questionamento das ações que ele tinha feito durante o dia. Só isso, começa a revisar o que tinha feito naquele dia. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para aperfeiçoar-se, porque, crede-me, Deus o assistirá. Aqui tem duas coisas interessantes, que é um detalhe bem sutil. Primeiro, reforçando a ideia da gente se perceber, olhar o que a gente passar, o videotape, do que a gente fez durante o dia. E ao mesmo tempo rogar a Deus e ao nosso anjo da guarda que nos esclareça. Quando a gente faz esse rogar a Deus e ao nosso anjo da guarda, nós estamos nos colocando em humildade, numa posição de humildade, pedindo a Deus que nos esclareça, porque a gente pode se confundir nas nossas percepções ou nas nossas paixões. Então a gente pede a Deus e ao nosso anjo guardião que ajude a nos esclarecer, que limpe a nossa mente, porque às vezes a gente vai colocando umas sujeiras na lente do óculos e a gente não consegue ver direito. Então, o que ele fala? Vamos pedir, e a oração, a gente sabe o poder da oração, nessa conexão com a espiritualidade, essa conexão com o Pai, para que nos ajude a limpar a sujeirinha do óculos, para que a gente possa ver com mais clareza o que aconteceu durante o dia. Claro, aqui a gente está falando de nós conosco mesmos, né? Não estou falando, ele não falou em momento algum da gente falar com o outro, discutir com o outro, por enquanto.
Mas ele está falando conosco mesmos. E aí a gente não tem como se enganar, não tem como colocar subterfúgios, é nós conosco mesmos. Tudo bem? Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em cada circunstância. Se fizeste algo que censurais, se feita por outrem, se praticastes alguma ação que não ousarias confessar. Então o que ele está falando aqui? Duas coisas fortíssimas. Primeiro, para que a gente analise durante o dia, desde o momento que a gente acordou, tudo o que aconteceu. Que a gente analise o objetivo de cada circunstância. Aqui, o buraco é o buraco do queijo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Porque às vezes a gente faz uma coisa, mas a gente está agindo com uma outra intenção. Ou seja, na aparência, parece que não aconteceu nada. Mas não era a nossa intenção. Então ele vai falar aqui, que eu vou tocar esse tema mais para frente, mas ele está falando dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Já já a gente fala sobre isso. Então, por enquanto, ele está falando para que a gente olhe com honestidade, com transparência do que aconteceu durante o dia e se questione se a gente fez alguma coisa para alguém e, principalmente, se aconteceu alguma coisa daquelas que a gente não gostaria de contar para ninguém, que a gente acha que a gente vai deixar escondido. A gente estava até falando disso, né? Antes. Né? Porque às vezes a gente acha que deixar as coisas escondidas adianta alguma coisa. Pode até adiantar na materialidade, né? A gente consegue esconder as coisas, a matéria nos permite isso. Na espiritualidade é mais complicado. Então, preparar-se, né, para que a gente tem que se preparar cada vez mais para vivermos como espíritos imortais que somos. Não aquela imortalidade do tipo assim, quando eu falecer, quando eu desencarnar, eu vou para algum lugar ou outro e vou me descobrir tudo que eu estou falando. Não. Nós já somos espíritos imortais. E vivendo na matéria, que é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade incrível para a gente aqui. Então, o ponto é viver na matéria, como a gente está vivendo, com todas as vicissitudes, com todos os desafios, com todas as coisas que a gente tem, mas viver como espíritos imortais. Qual que é a diferença? Justamente é essa, que quando a gente está vivendo na matéria, eu estou olhando por muito mais curto prazo. E quando eu estou vivendo como espírito imortal, eu estou olhando muito mais a longo prazo. Olhar a curto prazo é eu comprar 12 laranjas e pôr 13 no saquinho. Afinal de contas, o que é só uma laranja? Olhar a longo prazo é olhar o que eu estou fazendo como espírito imortal. Quem que eu estou enganando? Né? Se não a mim mesmo. Então é isso que ele está falando aqui. Para que a gente possa olhar as coisas que acontecem durante o dia como espíritos imortais. E aqui olhar o objetivo do que a gente fez, com a nossa intenção. Que aí a coisa é bem mais complicada. Mas eu vou usar essa experiência do pensamento e do sentimento num outro ponto que Santo Agostinho falou. Tudo o que aconteceu. Por enquanto, ele está falando só das nossas ações. Entenda ações, também palavras, né? A palavra é uma ação. Né? Perguntai ainda isso, continua Santo Agostinho. Se houvesse a Deus, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ou entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada é oculto? Exatamente esse ponto que eu estava comentando agora. O que ele está falando?
metaforicamente, de alguém que nos vai julgar. Mas o que ele está falando aqui é que nós ajamos como espíritos imortais nas nossas ações. Então se alguma coisa que eu estou fazendo, tudo que eu estou fazendo é o que um espírito imortal faria. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e contra a vós mesmos. As respostas aparecerão à vossa consciência. O que ele quer dizer com a gente agir contra Deus, contra o próximo ou contra nós mesmos? Vamos entender? O que é agir contra Deus? Como é que a gente entende Deus? A gente entende Deus com nossa limitação, com as nossas limitações, através da sua obra. A obra de Deus. O que é a obra de Deus? A perfeição das coisas que nos cercam. A quantidade de planetas, o Sol, a natureza, as pessoas, porque nós também somos obras de Deus. Então, ver Deus nas pessoas que estão ao nosso lado é uma forma da gente estar em comunhão com Deus. Está tudo interligado. Tanto é que Jesus simplificou a lei através de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não foi exatamente isso que Jesus falou? Santo Agostinho está falando a mesma coisa. Aí a gente fala assim, poxa, mas é só uma questão contemplativa? Não, não é. Quer um exemplo? Olha só, Deus é causa cáusica, inteligência suprema e amor infinito. Tudo que acontece na minha vida está sob a égide do Pai. Eu não estou aqui à toa. Então, toda vez que eu reclamo da minha vida, eu estou fazendo o quê? Eu estou negando o que está acontecendo. Então, olha só como é simples. A gente pensa que ir contra Deus é eu falar qualquer coisa sobre Deus, ou sei lá o que, isso é da boca para fora. Mas toda vez que eu estou reclamando da minha vida, eu estou negando toda a perfeição de Deus. Estou negando as suas leis, que são obras de Deus. Não é? Então, uma simples reclamação é algo que eu tenho que prestar atenção. Por quê? Reclamar é a mesma coisa que eu negar a situação que está acontecendo. Não é só o desconforto da situação que está acontecendo. O desconforto é até bom. Por desconforto, ele me faz eu sair da situação que eu estou. Não é? O Haroldo costuma contar a história do cachorrinho. Ele estava passando por um posto de gasolina e o cachorrinho estava deitado em cima de uma cama cheia de pregos. E ficava lá uivando o tempo inteiro e tal. Aí uma pessoa pergunta para alguém lá do posto, fala assim, poxa, mas o cachorrinho não vai sair daí, né? É que não está doendo o suficiente para ele sair dali. Então, sentir o desconforto e buscar algo melhor, não tem nada de errado. O problema é que quando a gente reclama, a gente não sai do lugar. A gente nega tudo o que está acontecendo, a gente não percebe a realidade do que está acontecendo. Então está aí uma coisa, eu estou reclamando da vida? E nós somos peritos em reclamar da vida. Reclamar do governo, reclamar do trânsito, reclamar. De tudo. Tudo. Gripe. Nós somos o gripe da vida. Tudo que acontece, a gente acabou de falar que a lei de Deus está gravada dentro de nós e todo sofrimento acontece por um desvio dessa lei. Então eu não acredito, eu acredito ou não acredito nessa lei? Então, o fato da gente não reclamar das situações, e reclamar não significa se acomodar, hein? Certo?
Não é isso. A gente tem que sempre procurar melhorar, mas sem precisar ficar reclamando, né? Então essa aqui é uma atitude, por exemplo, que a gente pode prestar atenção se a gente está agindo contra Deus. Contra a pessoa ao nosso lado, nosso próximo, é mais simples, né? Qualquer coisa que eu faço para o outro que eu não gostaria que fosse feito para mim, pronto, tá? Quer dizer que eu já estou fazendo alguma coisa para alguém ali que não devia fazer. É mais fácil. E ainda a experiência do dia a dia ainda nos dá essa chance de ter os conflitos, né? As brigas. Então fica mais fácil saber quando a gente interferiu ou entrou na dimensão de outra pessoa. E contra nós mesmos? Está tudo ligado, está tudo interligado, né? Mas toda vez que eu acabo me maltratando, não cuidando de mim, não me amando, eu também não estou cuidando de mim, né? Então, a simples questão de eu ter que tomar uma atitude para a minha saúde e eu não tomar essa atitude, né, para o próprio respeito desse corpo que me abraça nessa encarnação, é uma atitude que eu preciso verificar se eu também estou cuidando de mim mesmo. Notem, é tudo muito simples, né? Mas olha o que Santo Agostinho, a profundidade que ele chega, de perceber todo tipo de atitude que ele teve naquele dia, dele interagindo com tudo à sua volta, inclusive com ele mesmo. Né? Aí Santo Agostinho chega num ponto que eu acho assim o ápice. Ele faz assim, ele fala isso. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Olha a profundidade de Santo Agostinho. E vem exatamente naquele ponto que eu estava falando antes, da gente se enganar, né? Então é aquele negócio, a gente fez alguma coisa, agiu, brigou, mas dá uma dourada na pílula, não foi bem isso, né? E aqui tem uma questão muito interessante, e ele fala justamente do amor próprio. Vem cá, o amor próprio não é uma questão boa para a gente? Eu não preciso amar a mim mesmo? Então, lógico que eu não preciso. Se não fosse o amor próprio, eu não estava vivo, né? O amor próprio está ligado ao instinto de sobrevivência. O problema não está no amor próprio. Apesar de Santo Agostinho ser sutil em ter colocado amor próprio. Para que não reste dúvida. Porque senão até isso a gente ia dar um jeitinho. Quando ele fala, quando a gente tem um amor próprio, significa a gente amar a si mesmo. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando a gente começa a passar o ponto. Um pouquinho mais de amor próprio, 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 pronto, passou do ponto, vira egoísmo. Egoísmo e amor próprio é praticamente a mesma coisa, só que o egoísmo o que é? Passou do ponto do amor próprio, né? Então, eu já vi, assisti uma palestra do Haroldo, uma vez, que ele fala assim: o egoísta é aquele que ele se ama tanto, que ele não pode pegar uma fila, ele tem que passar na frente de todo mundo, porque afinal de contas, poxa, não pode, eu amo tanto, me amo tanto que eu não posso ficar na fila. Nota. E aí o Santo Agostinho está falando do amor próprio aqui. Poxa, então, será que esse amor próprio, o nosso amor próprio, não vai dar um jeitinho nas coisas, né?
E isso é uma coisa brilhante, porque a gente costuma usar as situações e aquilo que a gente sentiu da situação, faz uma salada russa, mistura tudo, e aí a gente vai para a briga e entra nas contendas. Né? Então, por exemplo, aconteceu um fato, seja qual for. Tá? Por exemplo, alguém chegou lá e bateu na lanterna do meu carro. Tá? Ele estava parado, estava de frente, não importa. Alguém veio e bateu atrás na lanterna do meu carro. Qual é o fato em si? Alguém bateu na lanterna do meu carro, certo? Alguém bateu, alguém está errado porque bateu na lanterna do meu carro. Vamos supor que o meu carro está parado ali, então isso é um fato. Aí depois, o que eu coloco em cima é que azeda tudo. Porque aí me vem aquele pensamento, primeiro, tem aquela emoção. E a emoção, segundo o próprio Emmanuel, do Pensamento e Vida, ele é um reflexo. Vem, a gente nem consegue pensar nela, ela já vem. Pum, bate. Já vem aquela raiva, vem aquele... sobe aquele negócio, não dá nem para pensar o que é ainda. Mas a gente ainda pensa, a gente trabalha isso. Que falta de respeito essa pessoa teve em vir aqui quebrar minha lanterna. Não tem consideração por todo o trabalho que eu tenho, tudo que eu precisei fazer para conquistar esse carro e estar com isso daqui. Que falta de respeito. Esse pensamento já ganhou uma outra proporção, que alimenta as minhas emoções novamente, que gera mais emoção. O pensamento alimenta emoção, gera um sentimento, que ele é muito mais duradouro, muito mais forte, e a gente começa a se prender numa teia, mistura tudo, porque mistura a emoção com o pensamento, vira sentimento, e tudo isso, aí já, toda aquela violência que eu vou ter, todo aquele destempero que eu vou ter para lidar com a situação, está chancelado como correto. Por quê? Porque alguém bateu na lanterna do meu carro. Vocês notaram a diferença? Aonde foi a lanterna do carro? Pode ter ido para as vias de fato, uma briga, e sei lá o que mais poderia ter gerado. Então essas são essas armadilhas que a gente vai criando, misturando o fato com o que a gente está sentindo. Responde Santo Agostinho, então. Tudo isso é muito certo. O que é muito certo? Toda essa questão da gente se enganar. Porque quando ele fala aqui, o avarento se considera simplesmente, mas o avarento quer tudo para ele e não mais para ninguém. Então ele está dizendo aqui, que é o mesmo exemplo que eu dei aqui de como a gente se engana com a lanterna do carro. Tudo isso é muito certo. Mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, o que eu tenho que fazer, em outras palavras, perguntai como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Só se colocar no lugar do outro. Que o Santo Agostinho está falando isso aqui. Troca de sapato com o outro e dá uma olhada o que aconteceu. Se censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima. Então, se você censurar no outro, aí ela não pode ser mais verdadeira ainda. Se você se colocar na situação e fizer essa censura. Né? Caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça. Se colocar no lugar do outro. Mas se colocar com sinceridade. Às vezes não dá para se colocar no lugar do outro no fulgor da situação.
Às vezes a gente não consegue fazer. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você está com a emoção batendo, o sentimento está ali estourando, você está com uma raiva, você está com medo, você está com aquela situação complicada, emocional, é difícil às vezes se colocar no lugar do outro. Mas já aconteceu com vocês? Da gente perder a linha, ou falando com alguém, ou tomando alguma atitude, ou deixando de tomar uma atitude, não importa. Aí passa um tempo, ou como diz, deixa a poeira baixar, e aí a gente vai pensar na situação e fala, foi isso mesmo que eu fiz? Olha onde eu cheguei, olha o que aconteceu, valeu a pena. É isso que o Santo Agostinho está falando. Se coloca no lugar do outro. Se coloca. Né? E aí, aqui, Santo Agostinho coloca mais um detalhe que é primoroso, uma oportunidade incrível para a gente. Ele fala assim: procurai também saber o que pensam os outros. Calma lá. E não desprezais a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho. Então aqui não é que eu tenho que viver em função do outro, ficar preocupado com o que o outro está pensando, não é isso que o Santo Agostinho está falando. Mas, uma vez eu me coloco na situação do outro, limpo de coração, para ver o lado do outro. Às vezes eu posso ver o que o outro está querendo me dizer. Principalmente aqueles mais próximos, aqueles que nos conhecem mais, ou aqueles até que nos têm por inimigos. Porque falam às vezes algumas coisas que pegam no nosso emocional. Sabe? Quando alguém fala aquela palavra que dá aquela batida. Já viram isso acontecer ou não? Já aconteceu com vocês? Alguém chega e te chama de mentiroso. Um ouve alguém falar isso, não acontece nada. Outro ouve a mesma frase e é o fim do mundo. Por que será, né? Então o que o Santo Agostinho está falando é, principalmente alguém te falou alguma coisa, ouve depois, limpo, sem ninguém por perto, ninguém precisa saber, tudo isso aqui é fechadinho no teu quarto, de boa, fechado, ninguém sabe nada, é só nós conosco mesmos, com Deus, o nosso mentor ali. No lugar dela. E aí eu vou contar um negócio que aconteceu com vocês. Eu estou pensando já nesse estudo, eu já cheguei a dar essa apresentação. Na verdade não foi exatamente só essa questão, mas foi falar do homem de bem, que é o item 12 inteiro. E aí tem slides e tudo mais. Mas dessa vez eu queria só falar dessa pergunta, porque ela é muito profunda. Então eu estou pensando, no meio da semana eu estou pensando e tudo mais e tal. E aí aconteceu um negócio interessante. Essa semana eu viajei, eu estava em Recife, depois fui para Fortaleza, exausto, atendendo vários clientes e tal. Fui eu e um colega, que ele é o vendedor, é um account manager, e eu sou o engenheiro, cuido um pouco mais da parte mais técnica. Então a gente está lá visitando os clientes e tudo mais. A gente foi jantar junto com um parceiro. 9 horas da noite a gente chega no jantar e tudo mais, e eu estou acostumado a dormir 10 horas. Então para mim a semana foi terrível, assim, de me sair do ritmo e tudo mal. Ele fala assim: Bauer, eu preciso que você mande a apresentação que eu vou ter que dar amanhã, de manhã cedo. Hoje até meia-noite. Eu só falei assim: você está maluco, né, André? Você está
Só pode estar maluco. Aí, nem dei atenção, mas aquilo bateu dentro de mim de um jeito. Falei, pô, meu parceiro, a gente está aqui trabalhando, será que ele percebe tudo que eu estou fazendo aqui? E vem me pedir isso. Como se não bastasse, a gente voltou. Olha o que eu fiz essa semana. Não é possível. Aí eu me lembrei desse tema. Eu falei, opa, vamos trabalhar isso aí. Muito legal. Porque a emoção ela é uma coisa que acontece. Você não escolhe a emoção.